Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Stuck, fundador do canal. Nesse vídeo eu quero comentar sobre o investimento em renda fixa neste ano de 2022. Será que está valendo a pena investir nessa classe de ativos? Por muito tempo se falou sobre a morte da renda fixa e isso aconteceu lá quando a taxa Selic estava na mínima histórica de 2%. Mas bastou o Banco Central iniciar o ciclo de alta para que a maioria das pessoas voltasse a falar sobre os títulos públicos e também sobre os títulos privados. Mas e aí? Vale ou não a pena investir em renda fixa em 2022? Eu acredito que sim, porque eu sempre investi nessa classe de investimentos, pouco importando se a taxa Selic estava alta ou se ela estava baixa. E nesse vídeo eu quero falar sobre os motivos pelos quais eu acredito que vale a pena investir em renda fixa e por que eu sempre investi nela ao longo dos anos. Então, se isso te parece interessante, então fica comigo até o final, porque é sobre esse assunto que eu quero comentar no vídeo de hoje. Mas, antes de entrar nesses detalhes, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Me segue lá no Instagram, que é rafael.stuck, me segue também no Twitter e deixa um curtir na minha página do Facebook. E o mais importante de tudo é você compartilhar esse vídeo, porque ele pode ajudar muitas pessoas a descobrirem sobre o cenário da renda fixa nesse ano de 2022. Vamos lá! Eu começo o vídeo te dizendo que a renda fixa está apresentando taxas nominais maiores do que ela apresentava no ano passado, em 2021. E isso se deve tanto ao fato das consecutivas altas promovidas pelo Banco Central e também em razão das subidas da inflação, já que o Banco Central vem aumentando a taxa Selic justamente para conter a alta da inflação. E essa situação, ela não se reflete em uma análise minha e muito menos em uma aposta da minha parte, porque na realidade essa rentabilidade maior que a renda fixa está proporcionando agora decorre unicamente da expectativa generalizada do mercado financeiro. Se nós olharmos o Boletim Focus, que é aquele relatório emitido todas as segundas-feiras pelo Banco Central e que reúne todas as estatísticas que o mercado emite, nós vamos ver que existe uma expectativa de que os índices econômicos do país continuem subindo. E se é assim, a expectativa é a de que a inflação continue subindo e de que a taxa Selic também continue subindo. Desde o ano passado, nós já temos uma inflação na casa de 2 dígitos e agora nós estamos caminhando também para uma taxa Selic de 2 dígitos. E a consequência dessa Selic mais alta é a de que a renda fixa rentabilize taxas nominais mais altas. E o que precisa ficar claro na sua cabeça é o que isso não significa. Então, isso não significa que você não deve vender todos os seus investimentos em renda variável para migrar todos eles para renda fixa, de maneira nenhuma. E o que acontece é que os ativos de renda fixa, eles possuem as suas próprias características e você deve encaixar essas características dentro da sua estratégia de investimentos. Olhar apenas para a rentabilidade e também basear a sua decisão de investir apenas na rentabilidade é uma atitude incompleta e que te faz fechar os olhos para uma série de outros fatores que você precisa observar. Isso porque a renda fixa, ela não se tornou melhor ou pior em razão da subida da taxa Selic. A renda fixa, por sua vez, por ser uma classe de ativos, ela precisa refletir tudo aquilo que você reputa importante para os seus investimentos. Como eu falei, a renda fixa ela possui as suas próprias características, os seus prazos, os seus indexadores, os seus emissores, enfim, possui diversos fatores nos quais você precisa analisar. E você vai basear a sua decisão, você vai tomar a sua decisão se estes fatores se encaixarem ou não ao seu perfil e aos seus objetivos financeiros. Ficou claro? E justamente em relação a essas características, eu digo que eu continuo investindo na renda fixa em 2022. Isso porque ela se adequa perfeitamente aos meus objetivos financeiros e também se adequa ao que eu espero alcançar com os meus investimentos. E isso acontece em relação a 4 casos específicos. E eu digo mais do que isso, porque
3 destes 4 casos específicos, eles jamais poderiam receber a renda variável por serem devidamente alcançados, para que eles fossem devidamente alcançados. Somente a renda fixa poderia me fazer alcançar essas situações. Somente a renda fixa é capaz de proporcionar as características adequadas para que estes 3 casos possam ser devidamente realizados. E eu falei que são 4 casos nos quais eu invisto na renda fixa, né? Quais vêm a ser esses 4 casos? E eu te digo, a renda fixa é a classe ideal para a construção e para a alocação da reserva de emergência. E ela também é bastante adequada para que os nossos objetivos financeiros de curto prazo também possam ser alcançados. Além disso, a renda fixa ela também reúne as características necessárias para a realização de alguns objetivos de médio prazo e eu digo mais, eu também digo que ela vai servir para a construção dos objetivos financeiros de longo prazo. E falando especificamente sobre o meu caso, eu tenho investimentos em renda fixa que são voltados para a construção destes 4 casos específicos que eu acabei de mencionar para você. Isso porque a minha reserva de emergência e os meus objetivos de curto, médio e de longo prazo, ou seja, esses 4 casos, eu invisto em ativos financeiros de renda fixa. E em relação à minha reserva de emergência e aos meus objetivos de curto e médio prazos, eles estão investidos exclusivamente em renda fixa. São esses 3 casos que eu mencionei agora há pouco que eles são investidos exclusivamente em renda fixa. E já em relação aos meus objetivos de longo prazo, eles estão investidos tanto em renda fixa quanto em renda variável. Então, ficaram claros esses 4 casos nos quais eu invisto na renda fixa? Ótimo, então. E o primeiro caso aqui, no qual a renda fixa é totalmente adequada, eu vou detalhar aqui todos esses 4 casos, e o primeiro desses 4 casos que a renda fixa é totalmente adequada é a construção e também a alocação da reserva de emergência. Você jamais, em hipótese nenhuma, você deve aplicar o seu fundo emergencial na renda variável. Jamais! A reserva de emergência é um montante de dinheiro que você precisa ter acumulado para cobrir um eventual acontecimento que possa surgir na sua vida, podendo ser um acontecimento ruim ou até um acontecimento bom. E todo esse dinheiro acumulado, ele deve representar uma quantia de meses que sejam necessários para você superar aquela emergência que vier a acontecer na sua vida. É bastante indicado que você tenha um montante de dinheiro equivalente a pelo menos 6 meses do seu custo de vida. E eu disse pelo menos, falei pelo menos, porque essa quantidade de meses varia conforme a previsibilidade dos seus ganhos mensais. Se você é um funcionário público que tem estabilidade, o seu fundo emergencial ele pode ser um pouco menor, ou seja, ele pode ser de pelo menos 6 meses. Mas se você tem pouca previsibilidade de ganhos mensais, como no caso de um trabalhador autônomo ou de um empresário, o seu fundo emergencial precisa ser um pouco mais alongado, de pelo menos 12 meses, por exemplo. E esse montante de dinheiro, ele serve para você resolver a emergência imediatamente, sem que você tenha que sacar os seus investimentos e muito menos que você venha a fazer algum tipo de dívida. E adivinha só, em qual modalidade de investimento a sua reserva de emergência deve estar alocada? Exatamente na renda fixa. E de maneira mais específica, deve estar alocada na renda fixa pós-fixada e que tenha liquidez imediata. E esse é o caso, por exemplo, de um CDB, de um grande banco, de um fundo de investimento de renda fixa com taxa zero. Esse é o caso do Tesouro Selic, é também o caso da caderneta de poupança, é o caso de algumas contas de pagamento. Enfim, existem diversos ativos de renda fixa que podem fazer essa função e que são de renda fixa pós-fixada e que tenham liquidez imediata. Para você se aprofundar no assunto da reserva de emergência, confere um vídeo que eu vou deixar no izinho aqui em cima, porque ele vai ser muito esclarecedor para você. Dando prosseguimento aqui, o segundo caso no qual eu invisto na renda fixa é aquele que diz respeito aos meus objetivos de curto prazo. Os objetivos financeiros de curto prazo são aqueles nos quais eu desejo alcançá-los dentro de um período de até 1 ano. E aqui entra aquela viagem anual de férias e
pode também entrar a troca de um celular, por exemplo. Como o prazo é bastante curto, ou seja, é de algo que deve ser realizado dentro de um período de até 12 meses, o meu dinheiro ele não pode sofrer nenhum tipo de variação na rentabilidade dele. As características elas são bem parecidas com as características da reserva de emergência que eu acabei de falar agora há pouco. Então, por esse motivo, nada é mais indicado para alocar o meu dinheiro do que a reserva de emergência, do que a renda fixa, desculpa. E, por coincidência, também será a renda fixa pós-fixada e que tenha liquidez diária, ou que tenha pelo menos liquidez na data equivalente aos 12 meses. Como o prazo do objetivo está muito bem definido, ou seja, é algo que eu pretendo fazer daqui a um ano, a renda fixa ela se torna o veículo mais adequado para isso. E para que esse assunto fique totalmente claro na sua cabeça, confere também no izinho aqui um vídeo no qual eu explico tudo o que você precisa saber sobre os investimentos de curto prazo. Esse vídeo ele ficou muito interessante, vale a pena que você assista ele depois que você terminar esse vídeo aqui agora. E o terceiro caso no qual eu invisto o meu dinheiro na renda fixa é aquele que diz respeito aos meus objetivos financeiros de médio prazo. O médio prazo representa aquele período compreendido entre 1 e 5 anos. É um prazo superior a um ano, mas que não ultrapassa 5 anos. Como se trata de um prazo mediano, os meus objetivos financeiros eles podem ser alcançados tanto pela renda fixa, elas podem ser alcançadas, mais uma vez, pela renda fixa, mas incluindo-se aqui todas as subclasses da renda fixa. Aqui os objetivos financeiros eles podem aceitar algum tipo de volatilidade, mas eles não podem aceitar ainda as características da renda variável. Eu sei que existem pessoas que acreditam que certos objetivos de médio prazo possam ser alcançados na renda variável, mas eu discordo disso, porque eu acredito que a renda fixa ela seja muito mais adequada para o médio prazo. Imagina que você estivesse investindo para trocar o seu carro daqui 4 anos e quando você estivesse chegando perto de realizar a troca, a bolsa de valores desabasse e você ficasse com menos dinheiro do que o valor do carro. Imagina como isso seria problemático. Isso iria inviabilizar a troca do seu carro, ou pelo menos inviabilizaria a troca dentro daquele período de médio prazo, dentro daquele período de 4 anos no qual você se planejou. E, por coincidência, a nossa bolsa de valores passou por 5 meses de quedas consecutivas no ano de 2021. E assiste esse vídeo aqui que eu vou deixar aqui em cima no izinho para você entender sobre o que eu estou falando. Então, os seus objetivos de médio prazo, eu acredito que eles não devam ser investidos em renda variável, mas eles devem ser investidos ainda em renda fixa e ele pode contemplar tanto as 3 subclasses da renda fixa. Então, esses casos de objetivos financeiros de médio prazo, eu prefiro investir na renda fixa pós-fixada, na atrelada à inflação e também na pré-fixada. A diferença é que nestes objetivos eu não fico vinculado somente à renda fixa pós-fixada, mas como eu te falei, eu posso diversificar nas 3 subclasses da renda fixa. E muito embora essas 2 últimas subclasses, a renda fixa pré-fixada e a atrelada à inflação, elas possam sim ter volatilidade, ou seja, elas possam sim ter oscilações em suas rentabilidades, elas pagarão integralmente a quantia contratada lá na data de vencimento. E essa previsibilidade lá na data de vencimento vai proporcionar que os meus objetivos financeiros de médio prazo possam ser adequadamente construídos. Então, no médio prazo, eu posso investir na renda fixa pós-fixada, na pré-fixada e também na renda fixa atrelada à inflação, diversificando pesadamente a minha carteira de investimentos. E por fim, o quarto caso no qual eu invisto meu dinheiro na renda fixa é aquele que diz respeito aos meus objetivos de longo prazo. O longo prazo representa aquele período que seja superior a 5 anos. Como se trata de um prazo longo, muitas vezes passando de 30 anos, os meus objetivos financeiros eles podem ser alcançados tanto pela renda fixa quanto pela renda variável. Estes são objetivos nos quais eu busco a criação de uma renda passiva, a construção de uma aposentadoria no futuro, a compra de um apartamento na praia, a criação de um fundo para custear a universidade dos meus filhos, etc. Então eu invisto na renda variável apenas e tão somente visando construir os meus objetivos financeiros de longo e de longuíssimos prazos. Mas
Eu não invisto apenas na renda variável para isso. Eu também invisto na renda fixa, visando a construção dos meus objetivos de longo e longuíssimo prazo. Eu gosto muito dos ativos atrelados à inflação para os meus objetivos a perder de vista. Não se iluda pensando que apenas a renda variável pode te ajudar no longo prazo, porque a renda fixa, que seja atrelada à inflação, também pode te ajudar nesse aspecto. Então, você compreendeu sobre essas 4 situações nas quais a renda fixa sempre poderá ser adequada para a construção de uma robusta carteira de investimentos? Ótimo, então. E, dito tudo isso, você deve ter percebido que em momento nenhum eu te falei sobre o melhor ou pior momento para você investir em renda fixa. Você deve ter percebido que eu invisto na renda fixa porque ela se encaixa nos meus objetivos financeiros. Eu invisto na renda fixa no ano de 2022 e eu vou continuar investindo independente de qual ano seja. A taxa Selic ela pode subir ou cair e a renda fixa vai fazer parte da minha carteira de investimentos. A inflação ela pode subir ou cair, que a renda fixa vai continuar me ajudando a construir os meus objetivos financeiros. Eu não faço nenhuma alteração na minha alocação de ativos em razão do cenário econômico do país e nem se o ano está começando ou se está terminando. E justamente por isso que eu acredito que vale sim a pena você investir na renda fixa no ano de 2022 e em quaisquer outros anos. Em quaisquer outros anos, a renda fixa sempre vai valer a pena. Você precisa ter a clareza e o conhecimento necessários para encaixar os ativos financeiros de renda fixa aos seus objetivos de vida. Fuja das notícias, fuja do efeito manada e principalmente fuja da diquinha de investimento, porque o mais importante de tudo é você abraçar o seu próprio poder de decisão. Investir não é sobre o que os outros falam, mas sim sobre aquilo que realmente seja adequado para você e para a sua vida. E é por isso que eu sempre estou gerando conteúdo aqui na internet, para que eu possa compartilhar o pouco do que eu sei e assim eu te ajudar a construir tudo aquilo que vai melhorar a sua qualidade de vida através do mercado financeiro. Então, se for assim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, mais uma vez eu peço para você deixar o seu like aqui no vídeo, peço uma vez para você se inscrever no meu canal do YouTube, para você me seguir no Instagram, rafael.stuck, para você me seguir também no Twitter e também eu peço para você deixar um curtir na minha página do Facebook. E o mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. Então eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!